Aqui. Fala, Adriana. Ele não vai assistir, o Marcelo mandou mensagem. Fugiu da primeira aula, né? Não, o Marcelo ele tá o André ficou sem internet. Quem? O André deu problema lá na internet, lá na casa dele. Que André? Por isso que eu entrei aquela... O André, professor André, homilético. E o que eu tenho a ver com isso? O que tem? A Adriana pensou que eu fugiu da primeira aula. Aí eu fui para o hebraico. Aí ela pensou que eu estava fugindo da aula. Eu falei, não. Ah, tá. Todo estudioso, né? Mas aí o Marcelo não vai assistir, o Carlos não entrou ainda, acho que só falta eles dois só. Mas a gente vai trabalhando aí eles vêm gravando aí depois. Vem a aula gravada depois, né? O que acontece? Hoje a gente vai, né, continuar aí nosso conteúdo e nós vamos falar um pouco da teologia do Pentateuco. A gente já gastou um bom tempo, né, definindo aí o que é teologia, o que é teologia sistemática até, né, tentando fazer a diferenciação entre teologia sistemática e teologia... o Carlos aqui no grupo perguntando se não vai entrar, não. Calma aí, deixa eu responder ele aqui. A gente passou aí um bom tempo fazendo a diferença, né? E também entendendo o que é teologia bíblica, que é importante. E aí, a partir de hoje, a gente vai começar a trabalhar a teologia, né, dos livros e alguns temas teológicos dentro desses livros, tá certo? Então, hoje a gente vai começar a conversar sobre a teologia do Pentateuco, que basicamente seria o quê? O estudo de temas dentro dos 5 primeiros livros. E aí, gente, esse trabalho de estudo de temas vai depender muito do livro que você siga, da corrente, né, que você segue, do seu método exegético, do seu método hermenêutico, porque cada um, que vocês estão aí conversando um com o outro aí na sala aí, eu estou percebendo, eu estou dando aula, vocês estão aí digitando aí, entendeu? Ora, tá pensando que eu nasci ontem, meu irmão? Eu estou vendo aí, tá os dois trocando bilhetinho aí, anônimo aí. Fazendo aconselhamento. Estou fazendo aconselhamento pastoral. Meu irmão, vai fazendo a aula do André, vai fazendo a minha aula. Vai fazendo uma aula ruim aí, pô. Vai fazendo a minha aula, ora. Que coisa, ora. Não sabe nem disfarçar, fica fazendo sinalzinho um pro outro. Não faz sinal, fala só no texto. Ora, seus bisões. A gente tava falando mal do professor, cara. Engraçadinho. Aí, como eu estava falando, né? Alguém responde o Carlos lá no grupo? Eu acho que ele deve estar com algum problema. Não foi o Carlos, não. Foi o Alan que botou para o Carlos aí para ele entrar. Então tá bom. Então, dependendo da sua abordagem, isso vai definir o tema. Por exemplo, nós podemos falar em Gênesis sobre a questão do Deus Criador, né? E Gênesis fala sobre isso. Esse é um aspecto teológico do livro de Gênesis, esse é um tema da teologia bíblica no livro de Gênesis. Agora, como isso se dá? De que forma esse Deus é criador no livro de Gênesis? Na perspectiva conservadora, tradicional, né, fundamentalista, ele criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Né? Primeiro criou a luz, depois os luminares. Criou o homem, depois criou a mulher. Isso é na perspectiva, né, tradicional conservadora. Agora, se eu for para a perspectiva crítica, é a reunião mitológica, né? É um gênero literário, Deus criou, mas ele não está dizendo como, ele quer apenas enfatizar a superioridade dos deuses judaico em relação aos deuses presentes ali no período que esse texto é escrito, mas eu posso dizer que Deus é criador no livro de Gênesis. E esse é um tema que a gente precisa explorar, que é importante, né? Ele ajuda a entender. Se você for trabalhar a questão do Deus Criador a partir das perspectivas pós-modernas, alguns até entendem a possibilidade do Big Bang, que não é algo que seria distante
de crer em Deus como Criador, apesar da existência do Big Bang. Então, Deus seria essa força motivadora, iniciadora de todas as coisas, e esse Deus, ele, através do Big Bang, ele criou todas as coisas. Se você for aí conversar com um físico, né, com alguém aí que faça física teórica, né, ou experimental, sei lá, um biólogo, um cientista, ele vai falar sobre esse processo evolucionário. E algumas teorias dentro da teologia tentam ligar essa perspectiva, né, de um Deus criador, mas um Deus que usa, né, essas leis, chamadas leis da física, para iniciar o mundo. Isso não seria errado, né? Uma outra temática que a gente poderia também trabalhar na ideia do livro de Gênesis é também um Deus que julga, né? É um Deus que pune aquelas pessoas que, de alguma forma, o desobedecem ou fazem algo que, de maneira geral, desagrada a ele, né? A gente vê ali no episódio narrado de Caim e Abel, a gente tem a história do dilúvio, né? A gente tem a história da Torre de Babel, né? E todas essas histórias onde há uma punição. Então, um tema também em Gênesis é que temos um Deus que requer um determinado tipo de comportamento. Isso tem a ver com Deus que julga, com Deus que é santo, né? E entenda que a sua abordagem para esse tipo de tema, isso vai diferenciar como analisar isso. Se a história da Torre de Babel é um mito ou é um fato, né, isso vai depender da abordagem. Mas a temática da história, ela está presente, né? Agora, dependendo da abordagem, essa temática pode ser mudada. Então, para alguém muito conservador, o que a Torre de Babel realmente ensina? Como surgiram os idiomas, né, as línguas de todos os povos. Para alguém não tão conservador, né, a Torre de Babel ali ela fala da questão de Deus, do homem querendo se conectar com Deus, da tentativa, né, humana de tentar se ligar ao sagrado, né, e de Deus também não punindo o homem pela sua arrogância, pela sua soberba. E aí tem várias maneiras de você trabalhar isso. Então, ao ler uma teologia bíblica do Antigo Testamento, você vai se deparar com temáticas, né, diferentes, mas isso tudo por causa das abordagens, né? Cada abordagem vai ser diferente uma da outra. E por isso que trabalhar esses temas vai depender do texto bíblico e da forma como eu trabalho esse texto bíblico, tá certo? A própria ideia do mal, né? A gente vai falar sobre o mal no Antigo Testamento. E aí, dependendo da abordagem, tem gente que vai usar a serpente no Éden, né? Que ali prefigura não, né? Seria o diabo ali, né? E ali é usado para falar do mal, né? Do inimigo, né? Do engano, ou da origem do pecado. Agostinho, quando ele cria a teoria do pecado original, né? Ele vai usar o livro de Gênesis para isso. E essa é uma teoria tão forte que ela impacta até hoje. Tanto que você acha que é pecador por causa de Adão e Eva. A maioria das pessoas acham que todo mundo é pecador por causa de Adão e Eva. Isso é uma abordagem teológica, certo? Isso é uma abordagem que tem a ver com uma perspectiva teológica da história de Adão e Eva. Agora, se Adão e Eva são um mito, é uma construção literária, então não tem como todo mundo ser pecador por causa deles. Então, eles seriam uma tentativa de explicar o que é o pecado, né? Que seria aí a ideia de desobediência de Deus. Então, o pecado, na verdade, seria a busca por aquilo que não vem de Deus, que é uma das lições que a gente pode encontrar numa perspectiva crítica ao ler a história de Adão e Eva. Então, a teologia, né, que você vai trabalhar vai depender muito do livro, né? De como você entende o livro que você tá usando. Calma aí, rapidinho.
que a outra aula aqui, ela... Boa noite aí. Fala aí. Saiu do banheiro. Acabou o intervalo para ele, ele estava lanchando ainda, estava comendo a feijoada na cantina e chegou agora. Não vou falar nada. É mesmo, é melhor mesmo. Os flamenguistas aí. Tá mudo, Tava- falando, tava tá bagunçando, aí não tá saindo nada. Estava a serviço do pai. Que pai de serviço do pai? É pai de santo agora? É pai de santo? Tá de serviço do pai de santo? Eu? Estava fazendo aconselhamento pastoral também, ele. Não tô entendendo isso na minha aula. Vai para uma aula ruim fazer isso, irmão. Fica na minha aula fazendo isso, ora. Aí, como eu estava falando, então, essas questões teológicas vai depender de como você aborda o texto. Ah, Ricardo, qual é a melhor? Cara, a gente já conversou sobre isso várias vezes, né? A gente tem aí várias linhas e você escolhe a linha que você acha mais interessante. Não é meu papel dizer para você aqui qual é a melhor linha. Agora, se você comprar uma teologia bíblica do Antigo Testamento, procura avaliar qual é a linha que aquele autor ou autores estão seguindo. Porque dependendo da linha que eles estão seguindo, eles vão tratar os temas daquele livro de maneiras diferentes. E aí é um desafio, né? Fala, Odimar. Não, só para tirar uma dúvida aqui, mas os livros que a gente encontra hoje em teologia bíblica é baseado no conservadorismo. Isso. Ou seja, aquela ideia, né, do pecado original, essa coisa. Eles nunca vão trabalhar, ou você indica alguma coisa nessa linha diferenciada aí de estudo. Porque até hoje eu só encontrei, cara, toda a teologia bíblica que eu procurei, só encontrei nessa linha, cara, que é o que a gente usa, né? Deixa eu pegar um aqui. Vai falando, eu estou te ouvindo. Ah, não vou falar não, pô. Tu saiu, me deu as costas pra mim. Fala. Não, então, era só isso que eu ia te perguntar. Tem esse aqui, ó, que é o que eu estou usando para dar aula para vocês. Ele tem uma perspectiva crítica em relação ao Antigo Testamento. Só que ele, por exemplo, ele não vai pegar um tema, né? Essa ideia de temas tem muito a ver com essa perspectiva mais conservadora. E aí ele vai falar o Deus Salvador, o Deus Criador, né? E tal. Ele aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui o índice, ele vai começar, né, tratando das questões de formação do Antigo Testamento, as dificuldades, né, os processos, a questão documental, né, as tradições. Aí depois ele vai tratar sobre a história, né, a dificuldade de se montar uma história de Israel, por exemplo, né, nas leituras mais tradicionais que a gente conhece, eles já começam já falando que Gênesis, né, você tem lá os pais da fé, que são o início da história de Israel, por exemplo, né, que Abraão, né, Isaac, Jacó, os pais da fé e coisas desse tipo. Esse livro aqui ele vai tentando colocar aí, ou apresentar, as teorias e as dificuldades para se entender essa história. Porque esse também é outro desafio, né? Por exemplo, ao ler o livro de Josué, numa perspectiva tradicional, você vai ler o livro de Josué, ele está falando sobre o processo de construção de Israel. Né? Israel venceu os inimigos, venceu isso, venceu aquilo, e ali ele foi tomando forma. Agora, na perspectiva mais crítica, é muito difícil usar o livro de Josué para isso. Até porque os eventos narrados em Josué não são eventos que dá para comprovar, né, que aconteceu exatamente daquela maneira. Então, ele tem mais um cunho teológico de dizer que há um Deus por trás de Israel, por trás da escolha, um Deus que guarda, um Deus que guia. Né? Então, a mensagem do livro de Josué não seria necessariamente que Israel se formou porque Deus escolheu Israel, mas que Israel teve a proteção de Deus. Assim como todo aquele que segue a Escritura, né? Aí os ditames, né, do que seria a Escritura naquela época, Deus orienta, Deus guarda.
Então, teria um outro tipo de mensagem. Então, tudo isso vai depender realmente do tipo de livro que a gente trabalha. Esse aqui, por exemplo, ele vai falar sobre o nome de Deus, né, que é uma dificuldade. A gente tem esses vários nomes que são dados a Deus no Pentateuco, só no Pentateuco, né, já gera um problema, mas no Antigo também, Jeová Elion, Jeová Rafá, né, Jeová Jirê. Essa é uma tentativa de identificar Deus pelo que ele faz, porque o Deus judaico não tem nome, né, o tetragrama sagrado, ele, inclusive, é impronunciável, não há como pronunciar o nome de Deus. Se a gente vai para Êxodo 3,14, na conversa que Moisés tem com Deus, aí, numa perspectiva crítica, né? Eu lendo esse texto, a gente já traduziu ele, né? Já fiz isso com vocês, a gente vai ver que esse texto está no futuro, né? Deus não fala para Moisés, eu sou o que sou, mas ele fala, eu sou aquele que serei, ou eu serei aquele que serei, que dá uma ideia de que Deus é um processo, é uma caminhada, não é algo estático, né? Mas é algo dinâmico. Deus, como é apresentado em Gênesis 1, né? Ele é o Ruá, ele é o Espírito, né? Ele não tem forma, não dá para poder mostrar Deus, né? E a questão do antropomorfismo, né? Da antropopatia, a gente vai falar disso daqui a pouco, em outros momentos, né? A antropopatia seria atribuir a Deus sentimentos humanos. Antropomorfismo, atribuir a Deus formas humanas, né? E aí por diante. Então, realmente, dependendo do livro que você compre, essas temáticas vão ser trabalhadas de maneiras diferentes. E a gente tem que ter consciência disso, entendeu? O que vai te ajudar a entender? É isso aqui, ó. É o sumário, a forma como ele vai definindo aí, ó. Depois eu vou tirar a foto e mando para vocês. Ele vai definindo a temática aqui. Se você ver lá na introdução, Deus é criador, Deus é juiz, Deus é pai, Deus é salvador, Jesus Cristo no Antigo Testamento, graça no Antigo Testamento. Você vai vendo que esses são temas conservadores, né? São temas aí mais tradicionais. E aí você já consegue traçar uma linha de pesquisa, né? Uma linha de análise daquele livro, certo? Ricardo, qual é a melhor teologia bíblica, então? Vai depender da sua abordagem do texto bíblico, né? Eu não tenho como te dizer qual é a melhor teologia bíblica, porque se você é fundamentalista, você vai pegar autores fundamentalistas. Se você é crítico, você vai pegar autores críticos. Entendeu, Odmar? Mas eu indicaria essa aqui que eu estou usando com vocês, né? Seria uma diferente aí. Ela está em volta aí ela está mais ou menos uns 120, 130 reais. Então, eu entendi, mas... Fala, Odmar, depois fala o Carlos. Não, só botar o livro para poder ver se a gente acha. Eu vou mandar a foto para você, ver se... Tá dando para ver? Deixa eu tirar aqui o link aqui. Teologia do Antigo Testamento de quem? O autor é Walter Bregman. Walter com W? Aqui, ó. Walter Bregman. Ih, muita coisa. Tira a foto e manda. Não falei que eu ia tirar foto, não falei, ô pirata. Vai. Fala, Odmar. Eu estava falando que, assim, o grosso, né, cara, é o conservadorismo, e essas discussões mais técnicas, a gente tem mais no seminário, entendeu? Por exemplo, algumas coisas que você abordou aí dá para falar na igreja, mas tem outros assuntos, né? Outro dia mesmo, só para abrir aqui um parênteses aqui para tentar explicar o que eu estou falando. Sim, entendo. Tentar concretizar a matéria, né? Tem matéria que a gente precisa trazer para o chão. Exatamente, porque eu estava conversando na escola econômica domingo, aí o menino lá levantou lá um teólogo desses de internet, né? Que tem 400 miserável, diácono desse. 400 seguidores, o cara, não sei o quê, e estava falando algumas coisas lá, e ele estava debatendo. Eu falei, gente, o problema... Aí eu falei, olha, tem coisa ali que ele está falando, que você está me descrevendo, que eu não sei quem é a pessoa, que, assim,
é uma coisa que a gente discute no seminário. Agora, o problema é que o pessoal está jogando isso na internet de uma forma, cara, que não tem... A pessoa que está do outro lado, ela não tem a formação que a gente tem. Sim. Então, ou ele pega e começa a difundir essas ideias sem ter o fundamento, a base. Eu falei para eles, não dá para você fazer uma crítica se as pessoas não leem a própria Bíblia. Qual é o referencial que ele vai ter para poder discutir, debater sobre isso? Entendeu? Então, assim, a questão que você levanta sempre como a questão fundamentalista, ela está presente, cara, enraizada na igreja. Trazer as teorias que não seja essa do fundamentalismo realmente assim, um trabalho hercúleo, né? Que tem que trazer isso hoje. Então, por isso que eu perguntei sobre a questão do livro, porque realmente você só encontra baseado em fundamentalismo mesmo, entendeu? A teologia bíblica, principalmente o Antigo Testamento. Você não vai ter um livro da perspectiva crítica que te dê um trabalho pastoral, entendeu? Você não vai ter isso. Nenhum livro, a maioria dos livros que eu indico para vocês, ele não vai trazer uma abordagem pastoral, ele está trazendo análise crítica do texto. Essa abordagem pastoral, ela vem do domínio que você vai ter desse conteúdo. Vou dar um exemplo, né? Eu sou pastor, estou numa igreja tradicional, mas eu tenho a minha linha, eu tenho a minha abordagem. Então, para tratar determinados temas da igreja, eu uso a minha linha, né? Determinados não, para tratar qualquer tema, né, na minha igreja, eu vou tratar a partir da minha linha exegética, hermenêutica e teológica. Só que a forma como eu vou apresentar isso, eu tenho que saber, né? Eu não posso agredir as pessoas. Então, a gente falou aqui sobre a questão do pecado original, que é uma teoria criada por Agostinho. Que todo mundo é pecador e o pecado vem de Adão e Eva. A criança morreu de Covid. O que aconteceu com essa criança que morreu de Covid? Ela foi para o inferno? Ela foi para o céu? A criança não tem pecado? Aí alguém fala assim, não, todo mundo peca, mas não tinha Jesus, então foi para o céu. Como é que eu vou trabalhar isso numa igreja tradicional que acredita que todo mundo é pecador, porque Adão e Eva existiu, e eles pecaram, e aí todo mundo é pecador? Eu vou trabalhar com eles essa temática, né, do pecado aí nas crianças, falando, nós não podemos julgar, ponto, acabou. Eu não vou nem dizer que a criança está salva, nem que ela não está salva, mas eu já começo anulando essa questão de ter que julgar o outro por causa de Adão e Eva. Porque fulano, já aconteceu isso onde eu estou, em outros lugares também. Fulano estava na igreja e saiu da igreja, perdeu a salvação. Eu não posso entrar na temática com alguém que não conhece o básico da Bíblia sobre Calvino, sobre Lutero, sobre Armínio, sobre Pelágio, porque ele não sabe nem o básico da Bíblia. O que eu vou falar? Não posso julgar, ponto final e acabou. O nível de conhecimento nessa perspectiva, Odimar, ele vai me ajudar a, pelo menos, não impor ideias num grupo que não tem condições para saber daquilo naquele momento. E eu posso, ao longo, né, da convivência com esse grupo, ir estruturando esse grupo para entender que existem outras ideias. Não para convencer que ele está errado, porque não é errado ser fundamentalista, mas para ele aprender a dialogar com outras ideias. Então, isso é possível, né? Agora, eu concordo contigo. Um cara que ouviu o negócio na internet, aí quer discutir contigo, né, só porque ele ouviu na internet, aí, na boa, sabe o que eu faço? Pessoas assim eu esculacho. Por quê? Porque eu sei, eu sei do que eu estou falando, esse cara sabe menos do que eu, então, se ele quer me esculachar numa aula de EBD, quem vai ser esculachado vai ser ele. Sem humildade nenhuma, entendeu? Por quê? Para ele ficar no lugar dele. O cara ouve lá um vídeo de 20 minutos, o cara acha que sabe mais do que eu? Não sabe, pô. Aí eu já coloco o cidadão no lugar dele, ele baixa a bola, o grupo percebe que eu sei do que estou falando e acabou. Entendeu? Não tem para onde ir. E isso acontece constantemente. Não, isso na igreja,
Isso acontece direto, né? Tudo quanto é igreja. Acontece com vocês, acontece comigo. Eu não tenho pena. Quer me esculachar, eu esculacho. E eu sou muito bom para esculachar. Eu esculacho rindo. Eu falo com aquela risadinha no final, a pessoa não sabe se eu estou brincando, não sabe se eu estou falando sério, entendeu? E sai todo mundo amigo. Eu chamei o cara de burro e ele nem sabe que eu chamei ele de burro. Mas isso você tem que fazer, cara, para dar um corte, entendeu? Fala, João, você ia falar? É que você falou aí, a mulher já deu um pulo aqui do lado, né, cara? Já me chama de prepotente, de presunçoso, meu amigo. Ah, O Ricardo tá dando carta branca para você. Na boa, existem momentos que a gente precisa fazer isso. Por quê? Não é para humilhar o outro, não. Mas é para a pessoa saber que se você está ali ensinando, né, você está ali na igreja, você tem um tempo de igreja, você tem um tempo de denominação, você está estudando. Então, ele não está falando com qualquer um, né? Então, isso é importante. Por exemplo, na minha igreja, qualquer igreja que eu pastoreei, aí eu faço as revistas da IBD. E quando eu faço as revistas da IBD, eu coloco a minha formação. Aí teve uma pessoa que me perguntou numa aula, né, de EBD, na igreja toda, pastor, por que o senhor coloca a sua formação na revista da IBD? Aí é para você saber que você não está falando com qualquer um, para você saber que quando eu falar alguma coisa, eu sei do que estou falando. Ele é para intimidar? É para intimidar. É para você não vir com pergunta besta. Meu irmão, na hora o cara, ó, tum! Aí o pessoal ficou meio assim, né? Não sabia se estava brincando e tal. Aí eu falei, não, gente, vocês sabem que eu sou humilde, né? Então, essa é a minha característica. Aí a pessoa fica ali, então. Mas a ideia é essa. Porque não dá para a pessoa vir com uma perspectiva teológica que vai te confrontar, vai criar confusão, entendeu? E numa matéria como essa nossa, aí você pega um livro, outro pega outro livro, outro pega um, outro pega um. A gente não vai chegar num consenso, porque vai depender da abordagem. Então, eu sabendo disso, eu vou me fixar numa abordagem e ir trabalhando os temas, né, para poder ir desenvolvendo aí a minha linha de pensamento, o meu entendimento do texto e aí por diante. Mas é importante a gente colocar né, dar um pé no chão aí para alguns cidadãos, né? Mas você acha que a gente deve formar opinião ou deve ficar sempre aberto a questionamentos sobre esse assunto? Eu acho que depende muito, Odmar, às vezes do assunto, porque tem assunto que não dá para fechar. Vou dar um exemplo. Mas eu estou falando em termos de igreja, por exemplo. Então, em termos de igreja mesmo. Tem assuntos que tem assuntos que dá para fechar. Um exemplo. Como é que eu vou para o céu? Aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ponto. Não tem como pensar diferente dentro da igreja. Jesus Cristo ressuscitou. Ponto. Não tem como pensar diferente. Deus é criador. Ponto. Não tem como pensar diferente. Agora, como Deus criou os céus e a terra? Aí eu posso estar aberto. Aí eu posso abrir a discussão. Como se dá a salvação? É Deus que me escolhe ou sou eu que escolho? Aí, ó, não dá para fechar assunto, né? Aí você pode abrir a discussão, né? Olha, Deus é o criador, como ele criou o homem e a mulher, como é que foi criado? Eu não tenho como fechar isso, porque eu tenho outras teorias. Agora, eu não posso abrir mão. Ah, Jesus ressuscitou. Como Jesus ressuscitou? Não sei. Ah, é possível ressuscitar alguém hoje? Não sei. Ah, é possível Jesus não ter ressuscitado? Não. Isso é um fundamento. Isso são coisas que eu não tenho como abrir mão, né? Agora, temas corolários a isso, né? Paralelos a isso, aí a gente pode ter a mente aberta, abrir para discussão. Eu acho que esse equilíbrio ele é importante, principalmente porque a teologia bíblica ela depende das abordagens. E aí você ensina uma coisa, afirma, bate o pé, e numa outra abordagem ela tem uma perspectiva diferente. Então, se você tem condição de trabalhar isso, eu acho que é importante. É claro que eu estou falando uma perspectiva crítica. Um fundamentalista, um dogmático, não tem discussão, né? É aquela linha, é aquela perspectiva que ele não concordar que vai para outra igreja. E aí é uma escolha que cada um tem que fazer, né? Respondeu? Fala, Carlos. Eu tenho tido uma experiência muito engraçada com isso agora, até por causa desses confrontos todos do conhecimento que a gente vem recebendo durante esse tempo que a gente está no seminário.
das pessoas fazerem questionamentos a respeito disso. Até agora, eu não encontrei nenhum questionamento que viesse em confronto a mim, mas questionamentos de querer saber, né? Sim. E aí, o que eu, assim, como são temas que são complexos, até para nós que estamos estudando, o que eu falo? Cara, isso é uma perspectiva, são várias perspectivas, várias linhas de pensamento. Essa linha de pensamento isso aí. é uma. Hoje mesmo, eu cheguei atrasado porque essa semana é a Semana dos Homens, lá na live de oração, lá, pelo jejum de santificação da igreja. Eu sou líder dos homens, né? Fiquei numa sinuca de bico lá que eu apenas fiquei quieto, porque o pastor lá colocando jejum lá e está perguntando se está fazendo jejum ou não. Eu fiquei quieto, igual 2 de pau lá, não falei nada, porque eu não estou fazendo aquilo que ele está dizendo para poder fazer. Gravando, rapaz, não fala gravando, não, fica quieto, apesar que ninguém vê essa gravação mesmo, tem problema. Aí eu fiquei lá na cara de pau, lá olhando para o tempo, lá, né? Fazer o quê? Cara de paisagem. Cara de paisagem lá, não falei nada. O amigo que estava dirigindo a lição hoje, ele estava me perguntando: ô Carlinhos, é certo dizer que o pecado entrou no mundo através de Adão? Olha aí. E que Jesus é o homem sem pecado? Falei, é uma perspectiva, não é errado dizer não. Foi o que eu falei para ele. Isso aí, perfeito. É isso aí. Aí você ele pergunta, ô Carlos, qual a sua perspectiva? Aí você dá a sua perspectiva, entendeu? Isso, não é errado dizer não. Não é errado falar nada disso, não. E fim de papo, ele ficou tranquilo, ele chegou lá, falou na live lá, ele colocou isso lá, ele ficou tranquilo, ficou feliz. Eu tenho aprendido isso, cara, porque isso também. Não dá para poder esgotar, até para a gente não dá para esgotar as nossas dúvidas dentro do nosso contexto. Imagine suscitar isso na cabeça do sujeito lá que não sabe nem que o bonequinho de barro não existiu. Então, pô... eu uso uma linha, né? Nós temos a declaração doutrinária. Nossa declaração doutrinária, qual é o bom dela? Ela é muito aberta. Então, quando tem alguma coisa que eu vejo que há um choque com a declaração doutrinária, aí eu falo, a declaração doutrinária fala isso. Então, a partir daqui a gente não pode passar. Vou dar um exemplo, ceia, né? Porque ceia é culto especial. Não, ceia não é culto especial. A ceia é um símbolo, é um memorial. Está lá a declaração doutrinária, ponto, acabou. Mas na Assembleia de Deus, então vai para a Assembleia de Deus. Aqui é batista. Aqui a gente é assim. Tem que levar ceia na casa do irmão fulano. Não precisa, não, porque na outra eu levava. Então vai para outra igreja, pô. Aqui não leva, ponto final. Mas se a igreja decide levar, é pecado? Não. Então leva, vai lá e leva. Eu não vou levar, vai você e leva. Não, estou brincando. Até leva, né? Até moço, né? Há um impacto emocional e tal, não tem problema com isso. Mas assim, a pessoa querer impor é muito difícil, né? Fala. Rapaz, lá na igreja, assim, a ceia é no templo. Então tem agora uma sala das crianças, né? As crianças têm na salinha dele, tem o culto infantil. A moça lá da igreja, uma gente boa ela, então ela começou a pedir para poder fazer a ceia lá para as crianças também. Só que as crianças não tomam a ceia. Né? Você não participa da ceia. A ceia é só para os adultos que estão lá. E aí, rapaz, isso gerou uma confusão lá para a gente. Por quê? Porque precisava agora... não. E assim, ela não aceitava um diácono ir lá levar a ceia. Tinha que ter um pastor lá. Eita! Aí tinha o pastor principal fazendo o culto aqui, o auxiliar lá, tinha que levar a ceia lá. Então, gente, é uma preocupação com um elemento que não tem... É isso aí, exatamente. Se o sujeito ficou sem ceia nesse domingo, ele perdeu a salvação, ele não vai para o céu, Cristo não quer mais saber dele. Não tem Carlos, por que isso acontece? Acontece porque essa senhora não conhece a doutrina,
E não conhecendo a doutrina, ela não conhece o texto bíblico. Aí gera esse tipo de confusão. É o mesmo problema do que o Odmar estava falando. As pessoas geralmente nos questionam sobre questões teológicas, basicamente porque não conhecem o texto bíblico. E aí, né, ouviu uma coisa aqui, ouviu outra coisa ali, ela quer repetir, né, aqueles vários conceitos, aquelas várias práticas. Isso gera esse tipo de problema. Vamos acabar aqui, vamos iniciar outro, já está menos de 1 minuto aí. Aí a gente continua aí a falar mal dos outros. Ou, quer dizer, a aula. Entra no mesmo link.